Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Arcore. Eu sou o Dr. Renato Faria Lobo, médico cardiologista. E eu sou a Agatha Taides e hoje nós estamos aqui para falar da importância da equipe multiprofissional para o controle da hipertensão arterial. E hoje eu trouxe dois convidados que posso dizer que tenho o prazer de chamar de amigos. O Renato Barros, ele que é personal trainer e nutricionista, e o Flávio Aquino, também o meu personal, especialista em fisiologia do esporte. Renato, muito obrigado, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço. E já quero logo começar perguntando, né? É relativamente raro a gente encontrar um personal e nutricionista, né? Sim. Me conta um pouco dessa história, quando você começou, por qual das profissões, onde você viu a necessidade de fazer essas duas graduações? Então, eu iniciei mesmo na minha primeira graduação na educação física, né? Comecei a atuar em 2008, comecei o curso, 2012 formei, 2015 eu fiz uma pós-graduação também, onde eu vi que tanto a necessidade do treino quanto a dieta aliada, né, um com o outro, eu poderia potencializar os resultados não só dos meus alunos, mas das consultorias de forma em geral. Surgiu aí então o interesse, né, na graduação nessa área da nutrição, e em específico na área da nutrição esportiva, porque via de regra, eu como personal, o Flávio também como personal, todo aluno pergunta: o que é que eu devo comer? Onde que eu devo fazer meu pré-treino, como que deve ser feito. Então, eu decidi, né, dar alguns passos, vamos dizer assim, para trás, recuar um pouco em relação à educação física e focar um pouco nessa área da nutrição para poder conciliar os dois. Então, surgiu daí de todos os alunos, todo mundo perguntava: Renato, o que que eu vou poder comer? O que que eu faço? Então, assim, o que que eu tomo? É a pergunta clássica, né? O que que eu tomo? Então foi aí onde surgiu essa ideia, esse interesse de onde surgiu, né? Fazer essa graduação. Não, muito bacana. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado. E o Flávio também é o meu personal é o personal da Agatha, né? A gente já está aí há um bom tempo. E com a Agatha, especificamente, os dois têm uma relação de amor e ódio muito grande aí dentro da academia. Que, Mas, Flávio, inclusive, eu pergunto muito, né? O que eu como, Flávio? Exatamente. mas me conta aí um pouco dessa história, da sua história em relação a gente, quando a gente se conheceu. Primeiramente, boa noite a todos, né? Renato, muito obrigado, primeiramente, pelo convite. E é uma satisfação enorme fazer parte de uma mesa redonda para poder falar das nossas histórias, falar um pouquinho de saúde, de prevenção, de tratamento, né? Que é o mais importante. Enfim, a minha vida, ela é baseada em desafios. Então, eu era atleta de futebol e eu desafiei, falei que não ia continuar minha carreira de futebol, por N motivos. E uma das áreas que me interessava muito era a educação física. E eu já treinava, já fazia musculação, não sabia nada, e também naquele tempo não tinha nada relacionado a cientificamente baseados, né? Artigos publicados em relação à musculação. E mesmo assim eu pesquisava YouTube e me interessou muito. Então eu resolvi fazer educação física para melhorar e principalmente ajudar a vida do meu pai. Porque ele foi diagnosticado com diabetes e logo em seguida depois hipertensão também. Então eu me vi a necessidade de poder estudar o treinamento, principalmente o resistido, né? Que é a musculação, para ajudar ele nesse controle do diabetes. E é isso. Eu já tenho mais ou menos 10 anos de carreira como personal. Eu formei em 2014 e eu entrei na faculdade em 2010. E é isso, cara. Eu gosto muito da área que eu tô hoje. Eu sou apaixonado. Todos os dias eu tenho que estudar, até porque é uma das coisas que me faz motivar a poder ajudar os meus clientes. E nossa relação, Renato, a gente foi muito engraçada, né? A gente se conheceu numa academia, você lá fazendo seus exercícios, um cara muito centrado, muito tímido, e fazendo coisa errada, né? Então, eu particularmente tive
Eu era bom de fazer coisa errada, né? Eu tive a coragem de te abordar e uma das coisas que eu falo muito, cara, é o desafio de ajudar as pessoas. Tem muitas pessoas que vão pra academia também e às vezes fica com receio de pedir ajuda, enfim. E eu, como profissional, eu sempre me coloquei à disposição das pessoas para poder ajudar. E o Renato não foi diferente. Numa dessas abordagens a gente conversou, eu corrigi ele e ele tinha me falado do projeto dele que, cara, o ano que vem eu quero mudar minha vida, eu quero ser um cara mais ativo, eu quero ser uma outra pessoa. Eu falei, cara, pode contar comigo que eu tô à disposição. E aí, deu certo, a gente tá numa encaminhada já, vai fazer quase 2 anos e é um privilégio poder ajudar vocês nessa caminhada fitness, que não é uma coisa não tão prazerosa para muitos, né? Mas é uma coisa que é muito importante para a saúde. A estética em segundo lugar. Primeira coisa é saúde. E é isso. Exatamente. Para a saúde, em primeiro lugar, a estética é consequência. Sim. E, na verdade, assim, não só eu como médico, a Agatha, né, os médicos não sabem nada de atividade física nesse sentido tão específico, né? Então, não tem vergonha nenhuma de dizer que eu treinava muito errado, mas viu aí a necessidade de buscar melhorar, né? E, principalmente, a maioria dos médicos, eles passam orientações para os seus pacientes muito rasas, muito superficiais, né? Vira e fala para o hipertenso, você precisa reduzir o sal, você precisa melhorar a sua alimentação, fala para o diabetes, você precisa parar de comer doce, você precisa, para o obeso, fazer uma atividade física e pronto, né? Isso não ajuda praticamente ninguém a mudar nada. Foi aí que eu percebi a necessidade de trazer para a minha equipe essa equipe multidisciplinar. Então, eu acho que hoje, eu acredito que em Goiânia, eu sou um dos poucos cardiologistas que tem integrado a sua equipe, uma equipe multidisciplinar com o nutricionista e o personal, né? Estamos desenvolvendo e melhorando cada vez mais o nosso protocolo 12x8, né, Renato? Sim. Onde que passa pela consulta e vai ter uma avaliação com o nutricional, vai ter um plano individualizado, tanto nutricional quanto personal, já incluso nessa avaliação, Sim. a fim de otimizar os seus resultados, conseguindo controlar a pressão, chegar ali no nosso alvo de 12x8, e talvez utilizando até menos medicamentos ao longo do dia. Conta pra gente um pouco como que talvez é um dos primeiros passos para quem está nos ouvindo, que fala, sou hipertenso, tomo aí 4 classes de medicamento, mas nós sabemos que mudar os seus hábitos de vida, começar é difícil. Sim. Mas qual que seria o gatilho inicial? Onde que ele deve buscar os primeiros passos para uma alimentação mais correta? A motivação, eu sempre falo para todos os pacientes, a motivação ela tem que ser pessoal, né? Não adianta esperar um fulano, o ciclano, vir te cobrar. Se você sabe do que está passando, na verdade a maioria sabe do que precisa ser feito, mas não faz. Às vezes por preguiça, às vezes por achar que seguir uma dieta é algo complicado, seguir um treinamento, fazer algum tipo de atividade é algo complexo. Mas, na verdade, a partir do momento que a pessoa descobre que uma alimentação saudável, ela pode consumir basicamente todos os alimentos que nós temos, né, no nosso meio, vamos dizer assim, o que ela vai ter que tomar cuidado são com quantidades, exageros, extrapolar em alguns pontos mais específicos, ela percebe que não é, como se diz, esse bicho de 7 cabeças. Eu acho que a palavra dieta, vamos dizer assim, é uma palavra muito mal difundida. É uma palavra que se arremete a coisas caras, coisas complexas, difíceis de fazer e que não está no seu hábito, no seu dia a dia. Que na verdade não chega a ser nesse ponto. Pode ser mais fácil do que a própria pessoa imagina, pode ser mais barato do que a própria pessoa pensa. Então, não precisa ter esse bloqueio sobre, eu vou ter que fazer uma dieta, eu vou ter que parar de comer isso, vai ser caro. Na verdade, é muito pelo contrário. Pelo menos a minha forma de trabalhar é algo muito simples, muito tranquilo, sempre respeitando, primeiro, os hábitos da pessoa, os horários, a rotina. Então, se a gente consegue agregar tudo isso num pacote só, num combo só, a pessoa tem uma adesão. E aí ela vê que é uma alimentação que ela vai poder levar pro resto da vida dela de uma forma tranquila, saudável e não tão onerosa, vamos dizer assim. Muito bom, muito interessante isso, porque
os pacientes geralmente já têm esse estigma, igual você falou, então é muito difícil você conseguir abordar já essas pessoas, né? E, inclusive, Flávio, eu queria... Conta pra gente um pouco como que é o treino desse paciente hipertenso, se ele tem suas especificidades, como que funciona? Perfeito. Primeiramente, eu queria trazer um dado que é uma coisa bem alarmante, que é uma pesquisa que a Sociedade Brasileira de Cardiologia trouxe, que 30% da população no Brasil é hipertensa. Olha pra você ver, cara, 30% de pessoas adultas, né, claro. 30% de pessoas hipertensas. Isso possivelmente é por conta do estilo de vida delas. E outra, trago mais ainda, que 40,3% são pessoas sedentárias, ou seja, pessoas que não têm atividade física, ou seja, uma atividade, um exercício físico regular com a orientação de um profissional dentro da sua rotina diária. Ou seja, a hipertensão é uma doença crônica onde nutrição adequada, exercício físico pode ser um dos fatores que pode até tirar os medicamentos farmacológicos, que ela possivelmente pode até parar de utilizar os medicamentos. E a conduta do profissional relacionada com a pessoa hipertensa, ela tem vários fatores. Vou falar primeiro, uma pessoa que hoje é hipertensa e procura uma academia de musculação para poder fazer a prática de atividade física. Qual que é a primeira recomendação? A recomendação é que a gente avalie esse paciente ou esse cliente, analisa a pressão arterial dessa pessoa, se ela sente desconforto, por exemplo, vamos dizer, desconforto no peito, algum relacionado à dor, porque a gente pode mensurar se essa pressão arterial está elevada. Claro, e fazer a aferição dela no começo. E aí, o que a gente traz para dentro da prática da academia? A gente orientar as pessoas a se hidratar melhor, até porque o volume hídrico do nosso organismo, ele está relacionado também à nossa pressão arterial. Então, ela pode influenciar. Então, a gente tem Muito importante essa parte da hidratação, né, Flávio? Muito. Até porque o volume, né, do nosso sangue, ele é basicamente de água. E se a partir do momento que uma pessoa está desidratada, ela tem potencial ação de aumentar a sua hipertensão arterial. Sim. Um cálculo simples aí para o pessoal de hidratação, Renato. Via de regra, vai gerar em torno de 30 ml por quilo de peso dia, né? Então, se a pessoa tem 70 quilos, é só ela multiplicar 70 vezes 3, que vai dar ali uma média de 2 litros e 100. Obviamente que isso são recomendações gerais, né? Então, se, por exemplo, se tiver um dia com calor mais, né, uma temperatura mais elevada, vamos dizer assim, a necessidade aumenta porque a desidratação no corpo ela acontece. Nível de atividade, se ela é uma pessoa que está fazendo alguma prática de atividade, tem ali a questão da sudorese, é uma forma de desidratar, então ela precisaria de uma recomendação um pouco maior em relação a isso. Então, mas via de regra, o cálculo, né, superficial e geral, em média, ele vai gerar em torno dos 30 ml por quilo de peso. E isso, lembrando, a gente está falando de um adulto relativamente saudável, né? Sim. Porque meus pacientes vão ouvir aqui, às vezes vão ficar bravos. Eu tenho muito paciente com insuficiência cardíaca em que eu preciso fazer restrição então, hídrica, né? Então, a gente está falando num paciente relativamente saudável, adulto jovem, né, que está aí já fazendo suas atividades físicas, né? Então, a importância, novamente, desse acompanhamento, do acompanhamento cardiológico, dessa equipe multiprofissional, para a gente conseguir individualizar todas essas condutas. Já o paciente, né, por exemplo, com insuficiência, né, cardíaca, e aí dependendo dos casos, também são associados com algum tipo de insuficiência renal, então tem que ter um controle, e aí vai oscilar. Geralmente também assim tem uma média de 800 ml a 1,5 litro, dependendo do caso, tem que ser avaliado, claro. E dentro desse líquido, no geral, tem que contar não somente a água, né? Então, por exemplo, se a pessoa consome algum tipo de chá, se consome, por exemplo, suco, iogurte, também vai entrar como líquido no consumo diário dessa pessoa. Então, todo esse cálculo, todo esse cuidado, principalmente com o paciente com insuficiência cardíaca, ele tem que ser tomado. Sim, e olha o tanto que é importante, porque o cardiologista que ele já tem um acompanhamento,
né, com essa equipe multiprofissional e o paciente vai aderir àquele profissional que o cardiologista indica ou já tem o acompanhamento com esses profissionais. O personal e o cardiologista, eles vão estar em comunicação, assim como com o nutricionista, daquele caso individualizado. Por exemplo, o paciente que tem insuficiência cardíaca, né? Sim. Ele precisa ser acompanhado de perto. Então, o médico ele consegue comunicar com o personal como que o paciente, como está sendo a evolução ali do paciente nos treinos, assim como consegue acompanhar com o nutricionista também, né? Essa abordagem integrada é a chave do sucesso terapêutico para esse nosso paciente, né? Quando a gente fala de medidas não farmacológicas. Porque, na verdade, dar remédio talvez é a parte mais fácil do nosso tratamento. Porque a parte mais difícil é a mudança do estilo de vida, né? Mudar o seu estilo de vida é muito difícil. Então, precisa partir de um ponto inicial da pessoa querer mudar. E ela só vai mudar por 2 motivos, né? Ou pelo amor ou pela dor. Sim. Então, o mais comum é pela dor. Então, é onde o paciente já é hipertenso, ou ele já teve um infarto, né? Ele era ali sedentário, obeso, hipertenso, diabético, e aí combina tudo no infarto, aí ele, opa, agora eu preciso mudar. Então, esse gatilho inicial precisa vir ou pelo amor ou pela dor, né? A maioria dos pacientes vem pela dor. Então, não basta só tomar o remédio, a gente precisa ter essa ação. E olha que interessante, só para trazer um dado, para o controle da hipertensão arterial, para a gente utilizar menos medicamentos, a perda de peso ela é fundamental. Então, se a gente perde cerca de 5 a 10% do peso, a gente consegue reduzir em até 20% da pressão sistólica, ou de 10 a 20 milímetros de mercúrio. Sim. Outros estudos já mostram até que a cada quilo de peso perdido reduz em 1 milímetro de mercúrio a pressão. Então, por exemplo, um paciente que tem ali 90 quilos, que está no sobrepeso, na obesidade, e que perde 10%, 9 quilos, ele vai para um peso adequado para ele de 81 quilos. Às vezes, ele que tinha sua pressão 140, 150 de sistólica, já consegue chegar a 120, 130, e aí a gente consegue ou reduzir as medicações ou até mesmo tirar essas medicações. Suspender. Então, essa perda de peso, ela é importante, mas tem que ser uma perda de peso também controlada, adequada, sim. né? E está aí, então, o motivo desse acompanhamento e, inclusive, a maneira da prescrição do exercício para ele conseguir chegar nessa perda de peso adequado, né? Então, Flávio, como que a gente consegue determinar a segurança cardiovascular para esse nosso paciente poder praticar exercício físico com segurança? Excelente. Só pegando o gancho da sua fala, Renato, e também a força, até porque eu trazendo para a minha área de atuação, que é a musculação, que se você aumenta a sua força, naturalmente você vai baixar os níveis pressóricos, tanto sistólica quanto diastólica. Mais ou menos entre 4 milímetros por mercúrio. Só de você aumentar a força. Ou seja, se você aderir a um treino de musculação, você já vai praticamente aumentar seu nível de força. E o nível de força você vai aumentar em estímulos neurais. Ou seja, nos primeiros meses, o praticante que está começando um treino, um programa de treino elaborado, ele já vai aumentar a força. Então, para uma pessoa hipertensa, nessa só aderência, ele já vai aumentar a força e, consequentemente, vai diminuir a sua pressão. E você falando em relação a risco cardiovascular, eu particularmente utilizo um marcador que é muito importante, que é o duplo produto. O que é esse duplo produto, Flávio? O duplo produto nada mais é que a pressão arterial sistólica multiplicado pela frequência cardíaca. Ou seja, alguns autores trazem que o resultado dessa multiplicação dando mais de 30 mil, o risco cardiovascular dessa pessoa praticante durante o treino, ela é aumentada. E se chegar a 40 mil, ela pode ter um infarto. Ou seja, a gente mensura o risco cardiovascular dessa forma. Um exemplo, para uma pessoa que está começando um programa que é hipertensa, a gente vai lá e faz avaliação tanto de composição corporal, de força e aferição da pressão arterial. Em repouso, a gente vai ter um limite.
E durante o treino, no meio do treino, a gente faz outra aferição também, multiplicando a pressão arterial sistólica vezes a frequência cardíaca. Se ela der abaixo de 30, esse indivíduo está com segurança cardiovascular para fazer o treino. E outra, geralmente a pressão arterial ela sobe em treinos de cardio. Os treinos de musculação, eles são mais seguros relacionados ao coração para as pessoas hipertensas. Então já deixam lá dentro pessoas que têm receio, que falam, eu não vou fazer musculação, eu não gosto, musculação é perigoso. Cara, musculação ela é um dos fatores principais para você regular essa pressão arterial. Dois pontos importantes que você falou, que você trouxe a palavra perigoso, e isso é interessante. As pessoas, de maneira geral, têm esse receio da atividade física, do perigo, porque é muito divulgado na mídia morte súbita. Exato. A gente vê em muitos vídeos aí de morte súbita em atletas de alta performance, durante um jogo de futebol, a gente teve casos recentes no basquete, né? Por isso é importante, sim, essa avaliação do cardiologista inicial. Então, aquela pessoa que está fazendo atividade física, então vai para a academia, nunca passou por uma avaliação com um cardiologista, é importante essa primeira avaliação, que às vezes exame simples, como um eletrocardiograma, pode salvar a vida dessa pessoa. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o outro lado. O cara que já infartou, o nosso paciente, por exemplo, que infartou. É muito comum um acompanhante dele falar assim, doutor, ele nunca mais vai poder fazer nada, né? Nenhuma caminhada e nenhuma atividade física. E pelo contrário, ele infartou pelo processo aterosclerótico, da doença que ele estabeleceu ali na coronária, foi pelo sedentarismo, pela hipertensão, pelo diabetes. Então, enquanto ele não mudar seus hábitos, a doença continua progredindo. E por isso que a gente tem reinfartos. Um paciente que infarta, ele infarta de novo e de novo, se ele não mudar os hábitos de vida. As medicações conseguem segurar um pouco essa progressão, mas os hábitos que precisa muito. E aí, justamente nesse momento inicial, uma dica para quem quer começar uma atividade física hoje e assim buscar uma melhor qualidade de vida, vou dar 2 dicas. Primeira delas que é prática de atividade física de 150 minutos de intensidade moderada a intensa por semana. Isso, basicamente, são 5 dias, de segunda a sexta, 30 minutos, né? Mas não basta ir lá no mercado e voltar para casa, né? Tem que ser atividade física de moderada a forte intensidade. E como que a gente consegue, às vezes, calcular uma maneira simples isso? É através da frequência cardíaca, né? Então, a gente tem aquele cálculo de 220 menos a idade. Então, por exemplo, se o paciente tem 50 anos, 220 menos a idade, 180. Essa é a frequência cardíaca máxima. Para ser de moderada intensidade, 80% disso, né? Então, esse é o alvo para ter um bom rendimento cardiovascular, melhorar a saúde cardiovascular e assim conseguir controlar a hipertensão, né? Então, essas talvez sejam algumas maneiras iniciais da gente colocar esse paciente para se exercitar, para fazer sua atividade física. E da mesma maneira, não só da atividade, como também da alimentação. Existem medidas que a gente consegue utilizar para otimizar essa alimentação. Inclusive, existe uma dieta famosa no mundo todo, já publicada em vários estudos, que é uma dieta apropriada para parar a hipertensão, se chama dieta DASH. Sim. Ela, às vezes, ela é muito restrita e, às vezes, não conseguimos colocar tanto em prática. Por isso, a importância de um acompanhamento do nutricionista para tentar individualizar essas condutas, né? Mas, Renato, comenta aí de maneira geral quais são essas medidas que a gente consegue, de fato, reduzir a pressão arterial através da alimentação. Essa dieta DASH, depende da pronúncia, ela é, via de regra, a mais utilizada para pacientes que têm algum problema cardiovascular. O que geralmente ela preconiza? Baixo teor de calorias, no geral um teor obviamente que vai depender de cada pessoa tem uma demanda. Esse cálculo ele tem que ser feito, tem fórmulas específicas para ser seguidas. Dentro desse cálculo, aí tem as porcentagens. Então, geralmente, 50% de teor de carboidrato, dependendo do paciente cardiovascular, até 20-25% de proteína, e o restante de lipídios. Dentro dos lipídios, os lipídios mais, vamos dizer assim, saudáveis. O paciente tem que priorizar as carnes magras, né? Laticínios também, os mais magros, vamos dizer assim. Via de regra... Agora deu um... Peraí. Só
Só voltar. Não, mas exatamente. A dieta DASH, ela foi estudada para ajudar no controle da hipertensão. E ela vai enfatizar justamente essa alimentação de frutas, laticínios com baixo teor de gordura, as fontes magras de proteína e a limitação na ingestão de sódio. Então, a gente bate muito nessa limitação da ingestão de sódio, aquela quantidade de 2 gramas de sódio ou 5 gramas de sal. Inclusive, uma recomendação que eu faço para os meus pacientes a primeira coisa, retirar o saleiro de cima da mesa. Porque ali a gente já usa o sal na cozinha e depois ainda coloca o sal em cima da mesa, aí você ainda põe mais sal, então a gente extrapola muito essa questão. Mas às vezes a gente também esquece da questão do potássio. Então, a gente precisa tanto reduzir o sódio, como também aumentar o potássio. Então, existem alguns alimentos, como banana, abacate, laranja, que conseguem aumentar esse potássio e ajudar também um pouco nessas mudanças alimentares, né? Na verdade, assim, quando faz o conjunto, né, da combinação dos alimentos, né, de forma geral, ele não vai servir só para um marcador, não vai servir somente para a questão cardiovascular. Então, ele vai servir para questões de glicemia no corpo, vai servir para questões de colesterol no corpo. Então, tanto associado com o treino, seja de musculação, seja aeróbico, e a alimentação, ela não vai ser específica somente para um fator. Assim como para você chegar a ter um infarto, vamos dizer assim, tem que ser multifatorial. Quando você segue um treino, quando você segue uma dieta, quando você muda seus hábitos de vida, isso ajuda em vários fatores. Controle e manutenção do peso, pressão, diabetes, colesterol. Então, assim, de forma geral, quando nós fazemos, né, o cálculo ajustando todas essas quantidades de macro e micronutrientes na dieta, e o lado do personal controlando ali a intensidade da atividade, tanto de musculação quanto aeróbico, a tendência é que melhore, né, todos esses fatores, né, em relação à saúde. Sim, e até aproveitando que você falou sobre intensidade, né, do treino, como que funciona, Flávia, essa questão da frequência que o paciente hipertenso ele tem, que é recomendada mesmo para fazer a prática de exercício físico? Perfeito. Agatha, na verdade eu vou fazer uma introdução, até pegar um gancho da fala do Renato, que ele falou relacionada ao tipo de treino. Qual que é o melhor treino? Treino aeróbico, treino de força, eu faço hidroginástica, enfim. Então vamos lá, eu vou colocar 3 treinos. Primeiro, treino aeróbico. O treino aeróbico ele é importante? Muito importante, até porque ele trabalha o cardiovascular. E tem resposta também pressórica no pós-exercício. E aí a gente está falando aqui sobre o benefício. Por que o benefício de fazer exercício físico? Aí vou trazer a questão do efeito hipotensor. Ou seja, se você tem uma pressão arterial em repouso, a partir do momento que você começa a treinar e eleva esse nível, quando ele volta, ele não volta para os níveis de repouso, ele volta mais abaixo, que é o efeito hipotensor. É por isso que todo mundo preconiza que exercício físico é importante para fazer a melhora da sua pressão arterial. E aí, eu trago treinos aeróbicos, treinos resistidos, que é o treino na musculação, ou os dois juntos, ou a hidroginástica, enfim. Eu vou trazer em relação a um artigo que trouxe falando a resposta pós-exercício e quais foram os níveis pressóricos de diminuição de milímetros por mercúrio. O treino aeróbico ele traz mais ou menos entre 8 e 12 milímetros por mercúrio um pós-exercício. Já o treino resistido, que é o treino na musculação, ele traz entre 7 e 8. Ou seja, o aeróbico ele é um pouquinho maior. Porém, o treino resistido ele tem várias outras repercussões fisiológicas. Ele tem várias formas de você aumentar a angiogênese, melhora que são mais interessantes. Exatamente, né? Melhora dos seus vasos, os calibres do vaso, melhora a quantidade dos vasos. E aí, eu sempre falo para os meus alunos que realmente é hipertenso. O treino combinado, ele é o melhor. É a melhor solução. Por quê? O cara vai treinar 5 vezes na semana. O Renato trouxe o dado de 150 minutos. Se o cara traz 5 dias, ele vai fazer 5 dias de musculação,
E o aeróbico, onde que vai entrar? E são só 30 minutos por dia. Então vamos fazer o seguinte, vamos combina. A gente faz treinos de musculação 3 vezes na semana e treinos aeróbicos 2 vezes na semana. E é um treino combinado, tem melhores significativas na resposta pressórica e potensora pós-exercício. E aí eu já entro para dentro da nossa intensidade. Uma pessoa que é hipertensa, ela pode fazer intensidade máxima? Não. Até porque se ele aumenta a intensidade, possivelmente ele vai chegar próximo à sua falha. E chegar próximo à falha, ele vai aumentar o volume. Se ele aumenta o volume, a resposta hipertensora dessa pessoa ela vai aumentar. Ou seja, ele tem que diminuir entre mais ou menos 70% de um RM no treino da musculação. Então, pessoas que são hipertensas, elas jamais podem treinar até a falha. Elas não podem treinar até no seu máximo. Até porque o volume do treino vai aumentar. Porque por si só, o treino ele já vai aumentar, tanto o aeróbico quanto o treino da musculação, ele vai aumentar a resposta de hipertensão. Ou seja, vai aumentar a pressão arterial desse cara. Entendeu? Exatamente, Flávio. É um dado básico, né, que muitas pessoas não sabem. Você chega na academia também, você não é orientado, assim, para os pacientes que são hipertensos, né? E é muito interessante, muito importante. E eu sou um exemplo vivo de que isso funciona. Acho que eu nunca compartilhei com vocês, mas queria compartilhar que eu estava após a faculdade, a gente fez 2 anos de clínica médica, uma especialização de clínica médica. E ali foi quando eu decidi que eu tinha certeza que eu queria ser cardiologista. Por quê? Estava extremamente estressado, com sobrepeso, já pré-hipertenso, ou hipertensão estádio 1, dislipidêmico, colesterol alto. Então, tudo de errado por conta de maus hábitos, né? Era sedentário, comia mal, só fast food nos plantões. E aí eu falei, preciso mudar. E aí comecei a estudar sobre prevenção cardiovascular, me encantei e falei, tenho certeza que eu quero ser cardiologista. Comecei a fazer atividade física, melhorei a alimentação. E hoje eu consegui controlar todos os meus níveis de pressão, os meus níveis de colesterol, perdi peso, mudando os hábitos de vida. É claro que é difícil, não é fácil, mas a gente precisa ter esse primeiro gatilho inicial. Então eu sou um exemplo de que o protocolo 12x8, que é o que a gente faz, ele dá certo. Precisa de dedicação, com certeza, mas ele dá certo. E aí o Renato está junto com a gente também, né, nessa avaliação, nessa equipe. E comenta um pouquinho como que funciona hoje, né, um paciente nosso que é hipertenso, que busca esse controle do protocolo 12x8. Você vai avaliar o que nessa nossa primeira avaliação e como que você vai fazer o acompanhamento? Quais são suas metas? Como que a gente busca? Então, no primeiro momento, é feito, né, uma anamnese, ele vai passar primeiro por você, ele já vai vir comigo já com alguns dados que já vão servir para eu já ir adiantando, né, algumas etapas no ato da consulta. Fazendo essa anamnese, e aí de acordo com as respostas que ele vai me oferecendo, eu já vou elaborando, estruturando o plano alimentar. Na verdade, como o Flávio disse, a gente tem uma missão, né? Tanto na área da educação física, na área da nutrição, na área médica, nós temos a missão que é mudar vidas. Então não adianta a gente pensar, no caso da musculação, que é muito, muito comum, pensar só na estética. Eu quero ter um corpo assim, eu quero ter isso, eu quero chegar nesse ponto. Não adianta a gente pensar somente no resultado final, a gente tem que pensar no todo o processo. Então, a minha meta é tentar, né, conseguir mudar os hábitos de vida dessa pessoa, mas não que seja algo momentâneo, que seja algo duradouro. Porque se ela fizer o protocolo 12x8, 2 meses, 3 meses, e depois disso ela voltar aos hábitos anteriores, não serviu de nada. Então, a nossa meta é fazer com que depois desses 2, 3, 6 meses, ela continue se alimentando bem, ela continua fazendo uma atividade física, se possível, reduzindo a quantidade, né, dos medicamentos, dependendo menos do medicamento e mais da alimentação e da atividade física. Então, a proposta é mudança, mas respeitando, obviamente, os hábitos da pessoa, a rotina que a pessoa tem, porque não adianta a pessoa falar, meu café da manhã é 6 horas, eu vou lá e passo um lanche 9.
já começa errado, já começa bagunçado a partir desse momento. Fora da rotina da pessoa, você já começa a dificultar, a pessoa já começa com um certo bloqueio. Ah, eu não como isso, está lá no plano alimentar justamente o que ela falou que não come. É uma outra forma de você deixar a vida dela, vamos dizer assim, mais difícil. Então, facilitar... Isso é muito importante, né, Renato? Facilitar, de acordo com os hábitos. Tem que ter uma média ali do que, por exemplo, a partir do momento que a pessoa começa a passar ali o recordatório, que a gente chama de recordatório habitual, tem o recordatório alimentar, só que ele é mais superficial. Eu gosto do recordatório habitual porque aquilo ali é o hábito da pessoa, que é o que ela está fazendo no dia a dia. Então, eu tento aproveitar o máximo possível do que é positivo desse recordatório habitual dela e tento inserir o que seria, né, as correções. E aí, obviamente, é um diálogo ali. Eu pergunto para a pessoa, é possível, é viável você fazer essa alteração? Vamos suspender, vamos tirar um pouco esse alimento, vamos introduzir outro, porque esse vai ter esse benefício em relação a esse. E aí ela fala, não é possível, não é possível. Eu vou dando sugestões para ela, para não ficar algo assim engessado. Simplesmente eu ir lá entregar algo para ela poder fazer e seguir. Então, a nossa meta em si é fazer com que depois desse processo ela continue, né, seguindo esses hábitos, continue seguindo essas dicas e orientações que a gente vai passando para ela. Exatamente. Então, nunca subestime o poder do estilo de vida. Sim. Pequenas mudanças, mas mudanças consistentes, pode ter um grande impacto, inclusive na pressão arterial. E esse controle da pressão arterial, é importante a gente lembrar que ele é individual, cada pessoa é única. Sim. Por isso da importância de você traçar individualmente cada questão, cada plano personalizado, né? Então, às vezes, você mencionou, ela não gosta de tal alimento e o cara está lá na dieta dele. O primeiro alimento que aparece é o que ela citou que não gosta. Não vai dar certo. Já começa a dificultar aí. E hoje em dia é um absurdo aquela frase antiga, né, que todo mundo fala. Não existe mais isso de falar que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Então e eu falo isso como cardiologista, ele tem que ser o exemplo vivo daquilo que ele prega, né? Sim. Porque todos se você nós, vai... né? Se Todos você, nós exatamente. como profissionais. Então, se você vai num cardiologista lá, que ele é obeso, sedentário, sim. tá fumando... Perde credibilidade. Nem ele não acredita naquilo que ele está falando. Então, se ele que estudou, né, conhece todos os benefícios, nem ele não pratica, como que ele vai cobrar isso do paciente? Então, não existe isso de falar, faça o que eu falo e não faça o que eu faço, né? O Flávio está aí também como exemplo vivo, né? Então, eu imagino, contem um pouco para a gente dessa sua experiência na musculação em si. Provavelmente começou há muito tempo, né? E o exemplo também da prática correta dessas atividades, né? Você prioriza muito, por exemplo, a questão da respiração durante a atividade, né? Comenta um pouquinho para a gente como que seria essa questão da respiração também. Renato, você tocou um ponto importante. Muitas das vezes as pessoas cobram um estilo de vida para alguns profissionais da saúde, principalmente personal e nutricionista, que eles têm que ser umas pessoas que têm um shape além do que as pessoas querem, que é vamos dizer, que é um incentivo para elas. E nada mais que elas não estão no nosso dia a dia, até porque nós lida com gente, lida com pessoas, com seres humanos. E aí eu até comento com o Renato, às vezes a gente conversa, e que a nossa prática dentro da academia, treinando, é para a gente ter uma melhora da nossa saúde, que é o mais importante. E a estética é consequência. Consequência. E aí, a gente treinando relacionado à saúde, e você falou em relação a como respirar de uma forma adequada dentro da sala de musculação, eu vejo que muitas pessoas dentro da sala de musculação, elas não têm nem noção de como respirar. Se expira, se inspira, na verdade elas querem fazer. Eu sempre falo para meus alunos que elas querem fazer a tarefa. Só que o treino, ela é uma coisa interligada, conexão mente, músculo, sistema cardiovascular, cardiopulmonar, é uma coisa linda, muito, muito bacana.
E aí eu sempre explico. Primeira coisa para os meus alunos... Explica demais. Primeira coisa que eu falo... Explica muito, várias vezes. Para meus alunos... Insiste, cara, ainda faz errado. Respirar, contrair. Eu falo uma coisa que é manter o seu corpo equilibrado. E a respiração, ela tá muito ligada a isso. Então, uma pessoa que é hipertensa, ela tem uns cuidados com a sua respiração durante um treino. E aí, ela respira, não respira, faz o bloqueio, que é a manobra de valsalva, ou não respira, ou termina o exercício e não respira, enfim. Um exemplo bem claro e uma dica que eu sempre falo para meus alunos, cara, respira. Para as pessoas que estão começando na musculação, cara, respira. Se aí ela tem uma consciência, tanto corporal, respiratória melhor, aí ela vai controlar a respiração. Como, Flávio? Ó, a gente tem duas fases no movimento, na contração. Uma fase concêntrica do movimento, que é o vencer a resistência, né? Que é quando eu estou deitado num supino, eu estou vencendo a resistência, eu vou soltar, expirar. E aí, quando eu estou na fase excêntrica, que é o relaxamento, que é a fase de volta, que é a favor da resistência da gravidade, eu estou voltando, eu inspiro. Essa é a forma mais segura para uma pessoa hipertensa respirar. Claro, colocando também uma aspa. Se a pessoa tem uma consciência corporal, consciência respiratória para fazer. Às vezes a pessoa não consegue nem fazer o movimento e nem respirar junto. Acontece casos assim. E aí eu sempre falo, cara, só respira. E aí depois, com o passar do tempo, a gente vai controlando isso. Fazendo com que ela respira na forma correta, que é a forma de fazer força, soltar o ar. E na forma de relaxamento, a gente inspirar. Essa é a forma mais correta para pessoas que têm hipertensão. Até porque a expiração está relacionada também ao aumento do quê? Da pressão intraabdominal, tanto para dentro quanto para fora. São detalhes pequenos que, na verdade, se tornam grandes e fazem muita importância. Muita diferença. Né? Muita diferença. Verdade, assim, no âmbito da academia, né, assim, também como é uma graduação que eu tenho, o que a gente vê e percebe é que até o próprio hipertenso, ele não tem a noção, a proporção da gravidade disso, né? Então, quando a gente às vezes está fazendo uma anamnese, está ali conversando, né, coletando alguns dados para poder fazer uma elaboração do treino, mesmo que seja algo, vamos dizer assim, mais superficial, né, de momento, ele pergunta, né, você tem alguma condição clínica, algo em específico que a gente precisa se atentar em relação a isso na prescrição do seu tênis? Não, eu tenho só pressão alta, mas tomo medicamento, é controlado. Ou seja, a própria pessoa ela não tem a noção da complexidade, da gravidade que é essa condição. Né? Então, muita gente, vamos dizer assim, até um pouco mal difundido. Né? Não, só tem pressão, então é tranquilo. Mas toma um medicamento cedo e o resto durante o dia é controlado. Sim. E Renato, deixa eu pegar um lá dentro. E para você ter noção, quando a gente faz anamnese, a gente pergunta, e aí, pressão alta, hipertensa? Sim, meus pais são hipertensos, também têm uma predisposição para hipertensão e tal. Aí tem pessoas que são hipertensas e falam, não, toma um medicamento. Aí você fala, qual? Aí ela, não, mas você precisa saber? Eu falei, claro, é óbvio que eu preciso saber. E aí, eu quero te perguntar, já que você está perguntando pra gente, eu quero te perguntar aí, como no nosso treino, a frequência cardíaca é um dos fatores que a gente sempre tem, um dos marcadores que a gente controla, alguns medicamentos para hipertensão, ele interfere na nossa frequência cardíaca. Isso atrapalha ou favorece, dependendo muito, né, de qual medicação. E aí eu quero que você fale sobre um pouquinho da medicação, quais são os tipos de medicamento, que a gente tem, pelo que eu conheço dos medicamentos, tem vários tipos de medicamentos. Tem os diuréticos, tem os beta-bloqueadores, tem vários. Fala um pouquinho para nós, Renato. Não, muito bacana. O medicamento que mais interfere na frequência cardíaca são os beta-bloqueadores. Todos aqueles terminados em OL, atenolol, metoprolol, nebivolol, bisoprolol, tudo isso é classes de medicamentos beta-bloqueadores. Eles não são os medicamentos de primeira escolha para controle da hipertensão. Antigamente, né, o pessoal utilizava muito atenolol,
hoje a gente já percebe que ele não reduz pressão central, pressão arterial central, então não é nem de longe a primeira opção. Os beta-bloqueadores vão entrar lá como quinta opção, se for puramente para controle hipertensivo. Mas, por outro lado, eles são primeira opção em várias outras doenças cardíacas, como, por exemplo, no pós-infarto, quem tem doença arterial coronariana, quem tem arritmias, quem tem fibrilação atrial, por exemplo, a gente vai controlar a frequência cardíaca usando o beta-bloqueador. Então, exclusivamente para hipertensão arterial, ele não é um medicamento indispensável, a primeira escolha. Inclusive, muitos pacientes meus, eu tiro o beta-bloqueador porque não tem indicação de utilizar. E isso, a redução da frequência cardíaca prejudica a atividade física desse treino. Por outro lado, alguns pacientes são fundamentais, justamente porque a gente precisa manter uma pressão controlada, né? Então, o paciente que tem insuficiência cardíaca, por exemplo, a gente tem uma meta de frequência cardíaca que é manter entre 60 e 70. Isso aumenta o esvaziamento ventricular e, com isso, o débito cardíaco fica melhor para esse paciente, ele descompensa menos. Por isso, a importância dessa integração entre as equipes, né? Então, o cardiologista ter esse personal e o nutricionista juntamente para acompanhar esse nosso paciente. E interessante, a hora que vocês estavam falando, eu lembrei muito que tem alguns amigos que até brincam comigo o seguinte, que eu falo muito sobre prevenção cardiovascular, sobre saúde, se cuidar, fazer atividade física, e eu tenho a minha barriguinha, né? Então, a gente não está falando aqui de estética, né? A gente está falando de saúde. Foi assim que eu consegui controlar a minha hipertensão, controlar a minha dislipidemia. Então, tá aí a dica para quem quer começar, na verdade, até a estética que a gente vê aí nos Instagrams da vida, para chegar a esse ponto, ele às vezes compromete sua saúde, utilizando algumas substâncias ou alguns outros protocolos. Então, o que a gente está querendo é o contrário. A gente está buscando a saúde primeiro e a estética ser consequência. Sim. E aí, a gente entrou na questão da frequência cardíaca que atrapalha. E aí, eu sempre trago para minha área, que eu gosto muito, que é a musculação. E os beta-bloqueadores, eles também têm um papel importante na contração muscular. As pessoas que fazem uso de beta-bloqueadores, eles agem geralmente nos receptores beta-adrenérgicos, ou seja, influencia diminuindo a capacidade da musculatura fazer contração. Ou seja, até nisso, uma pessoa que é hipertensa, ela tem mais dificuldade. E é por isso que ela deve fazer a musculação, até porque já tem diminuição da capacidade, ela só aumenta. Fora que o controle dos treinos cardiorrespiratórios, cardiovasculares, são todos geralmente à base da frequência cardíaca. E aí a gente tem que tomar um cuidado. O profissional ele tem que tomar um cuidado quando for prescrever. Se uma pessoa toma algum beta-bloqueador, então você tem que tomar um cuidado. Sim, e as pessoas têm muita resistência, porque acham assim, eu tenho um problema cardíaco, então eu não tenho que chegar nem perto da academia, né? Eu não posso fazer nenhuma musculação, por exemplo, o paciente que tem insuficiência cardíaca, faz parte dessa reabilitação cardíaca, né? O exercício, ele é muito importante. E muitas vezes a família não sabe disso, o paciente em si não sabe, a equipe que está acompanhando ele não, às vezes esquece de orientar, porque como é uma coisa, às vezes, que passa ali é comum para nós, né? Então, é muito importante. Eu queria fazer uma pergunta, Renato, sobre se existe alguma contraindicação de suplementação mesmo para o paciente que ele é unicamente hipertenso. Tem que tomar cuidado com a suplementação de potássio, né? A gente fala bem em relação a consumo de forma alimentar, mas a suplementação pode exceder a quantidade que ele precisa diariamente, né? Pré-treinos em geral, excesso de cafeína. Geralmente a formulação de pré-treino é cafeína, taurina e algum outro estimulante. Sim. Então, tomar muito cuidado com isso. Porque se você está fazendo um trabalho para ter um controle em relação à sua frequência cardíaca, à sua pressão arterial, você vai inserir algo. Porque o fulano indicou que isso daqui vai melhorar o meu rendimento no treino. Certo, vai melhorar o rendimento no treino. Mas só que os outros fatores que podem ser mais importantes do que esse rendimento no treino. Uma das coisas assim, mais comum que é prescrita é o pré-treino. E tem pacientes que respondem à cafeína com um aumento muito alto, um aumento importante da pressão. Sim, né? Claro. Tanto que basicamente o indicado ali é 300 ml, né, dia.
de cafeína. Assim. Dependendo da pessoa em si... É muito individual, sim, né? sim. Eles têm que ter um acompanhamento bem... Tem um cálculo que é feito por miligrama também por peso corporal. Sim. Só que pro paciente hipertenso, o que é comum, assim, do brasileiro? Não seguir o que, como se diz, o que se pede na cartilha. Então, se você vai lá e preconiza, temperos, sal somente, essas outras formulações, vamos dizer, e não vou citar os nomes, mas já vem na cabeça automaticamente sim. os industrializados, né, esses temperos. Eles têm um potencial e uma quantidade de sódio, uma concentração de sódio muito grande. Então, quando você fala para o paciente, via de regra, 2 gramas de sal, 2 gramas não, 5 gramas, né, no máximo, 5 gramas de sódio por dia. Geralmente ele usa o dobro. Via de regra é isso. Então, se você vai lá e fala para ele, não, vamos tomar tantas xicrinhas de café você pode. Mas se eu tomei tanto e até hoje não morri, por que eu não posso tomar um pouquinho mais? Então, assim, a gente tem que sempre estar trabalhando numa margem de segurança, já sabendo que pode haver ali pode exceder, né? Por si só, ele pode querer ir um pouquinho mais além daquilo ali. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Não, inclusive tem um vídeo viralizado por aí, né, de um desses personagens de Instagram, o cara recomendando colocar um dedo de sal debaixo da língua antes de treinar. A hora que você fala assim, meu Deus do céu, gente, né? Então, toma muito cuidado. Então, o motivo da gente estar aqui hoje, inclusive, é para a gente divulgar informação com qualidade, né? Aproveitar até para falar, então, algumas dicas práticas para esse nosso paciente que quer controlar a pressão. Então, 5 dicas práticas para o nosso paciente que quer controlar a pressão, mudando o estilo de vida, a começar pela alimentação. A primeira deles é a redução do consumo de sódio. Sim. Né? Então, tirar o saleiro de cima da mesa, trocar por outros temperos com ervas, né? naturais, para reduzir o sal em si, assim como reduzir esse sódio de outros alimentos, né? Aqueles enlatados, os fast foods. Os processados em geral, né? Sim. Esses daí, na verdade, não somente para o paciente com algum tipo de cardiopatia, mas no geral, é interessante reduzir ou tirar, né? No nosso caso aqui, ele vai ter que, por algum momento, nem que seja até ele recuperar, chegar ao tão almejado 12/8, tem que suspender. Se for algum consumo esporádico futuramente, não vejo problema. Outra dica muito importante, e que pode estar relacionada, ela está relacionada até uma melhora em questões cardíacas, é o fracionamento da alimentação, né? Fracionar ali entre 4 a 6 refeições, com volume mais reduzido, até porque quando você ingere um alto teor, uma alta quantidade alimentar, vai ter que ser demandado um fluxo sanguíneo para fazer essa digestão. Então, quando esse volume ele é reduzido e é fracionado ao longo do dia, a gente diminui também esse fator. Tá? Beleza. Outra dica importante também o aumento do consumo de potássio, né? Então, alimentos como banana, abacate, laranja, espinafre, ajuda a equilibrar esses efeitos do sódio no nosso organismo e reduzir a pressão. Sim. A própria alimentação rica em fibras, então pães integrais, né? Grãos integrais, legumes, esses vegetais, não só ajudam a controlar a pressão, como também a reduzir o colesterol, então muito importante. E a redução do consumo de gorduras saturadas. Então, esses fast foods, né, esses alimentos gordurosos, as frituras, tem que retirar hoje. É muito prazeroso, né? Querendo ou não, a gente também tem que ser bem sincero. Sim. É muito gostoso. Geralmente, esses alimentos que têm muita gordura já também tem um alto teor de carboidrato, que torna ele ainda mais palatável. Então, querendo ou não, o seu cérebro vai ficar o tempo inteiro ali querendo te dar estímulos para pedir comer aquilo ali. Mas é o que eu sempre falo para os meus pacientes. Mude os hábitos enquanto é algo opcional, para não deixar chegar a um ponto que seja por obrigação. Obrigada. Exatamente. E, por fim, a dica de manter-se hidratado, né? Beber água regularmente, e é muito importante a gente andar com a nossa garrafinha d'água, né? Para a gente saber conseguir controlar quanto de água ingeriu, tá sempre lembrando.
ajuda no controle de quanto de água ingeriu no dia e assim se manter hidratado o tempo todo, né? O Flávio não anda sem a dele. Exatamente, que eu até ia falar que a gente trouxe aqui no podcast, né, falando a respeito de como nós também somos o espelho ali para o nosso paciente, para o nosso cliente. E o Flávio mesmo, que eu tenho admiração porque ele fala, ele corrige a respiração, ele corrige a quantidade de treino e ele tá ali, você vê que ele tá sempre ali treinando, certo? Fazendo a posição, toda a estrutura ali corporal e tal, mobilidade. Então, isso é muito importante, né? Pra gente sempre inspirar o nosso paciente, as pessoas que estão ali perto de nós. Então, essa abordagem integrada é a chave do sucesso para aquele nosso paciente hipertenso que quer reduzir o número de medicamentos, quer controlar sua pressão arterial. Por isso é fundamental essa nossa conexão entre o cardiologista, o personal e o nutricionista. Posteriormente, quero até adicionar outros da nossa equipe, então um fisioterapeuta vai ser muito importante. E o paciente precisa entender isso. Mudar os hábitos não é fácil, mas precisa ter um início. Ele pode mudar pela dor ou pelo amor, mas a gente está buscando justamente convencê-lo a mudar antes da dor, para prevenir eventos cardiovasculares, melhorar, controlar a pressão, mas também controlar a saúde cardiovascular. A gente já está chegando próximo ao fim, a gente poderia ficar aqui horas, né, debatendo sobre esse tema, que é muito interessante, mas para a gente poder encerrar, novamente agradecer a presença de vocês, e aí deixo aqui as considerações finais para você, Renato, alguma dica, alguma mais eu algum só tenho a agradecer, né, por ter sido convidado não só por esse podcast, mas para fazer parte dessa equipe, né? Eu e o Flávio já trabalham junto há alguns anos. E agradecer mesmo a oportunidade que vocês estão dando, né, por confiar, né, nesse nosso trabalho. E eu tenho certeza que a gente vai colher ótimos resultados, não somente a curto, mas também a longo prazo. Então, para a gente fazer um resumo, a gente utiliza muito cientificamente aquela dieta DASH, que é a dieta para interromper a hipertensão arterial. Alguns casos ela é muito restrita, ela vai vir ricas em diversos nutrientes, mas para o primeiro passo para o nosso paciente, qual que é uma dica inicial para tentar seguir um pouco dessa dieta, alguns alimentos importantes para ele já começar hoje a mudar a sua vida? Carnes magras, peixe, frango, as carnes vermelhas, de preferência os cortes mais magros, ovos, laticínios, né, com baixo teor de gordura, seja eles light ou desnatado. Aumentar o consumo de fibra, seja ela através de legumes, verduras, frutas. Redução do sódio, né? Tempero com menor quantidade possível de sal. Fracionar essas refeições, de 4 a 6 refeições ao longo do dia. E se manter hidratado. Perfeito. Flávio, também agradecer a sua presença, alguma consideração para a gente encerrar? Cara, só tenho a agradecer. Agradecer o Renato, a Agatha pelo convite e também pela confiança no meu trabalho, até porque o maior bem que a gente tem é a nossa saúde. E vocês confiaram a sua saúde, a saúde de vocês em minhas mãos, para poder fazer um trabalho que aos olhos de outras pessoas, as pessoas acham que é muito simples, que é só chegar e fazer qualquer exercício dentro da academia. Porém, cada um tem uma individualidade. Então, primeiramente, gratidão, né, a Deus por me dar saúde, para poder ajudar outras pessoas a conquistarem a saúde delas. Então, muito obrigado, Renato, pela confiança. E aí, você, muito mais ainda, porque você ainda trouxe a sua noiva, uma coisa que eu sempre bato na tecla, porque você confiar a saúde de familiar, pai, mãe, noiva, filho, cara, é uma responsabilidade muito enorme. E eu me sinto privilegiado por poder ajudar vocês, poder cuidar da saúde de vocês. E, em resumo, em relação ao treino, para umas pessoas que são hipertensas, o cuidado que a gente deve ter é o quê? Fazer exercícios não vigorosos,
fazer exercícios de baixa a moderada intensidade, conciliar exercícios aeróbios, esteiras, bike, transportes, caminhadas, com treinos resistidos, que é musculação, crossfit, até hidroginástica, porque na hidroginástica também tem a questão do poder, que só de você entrar dentro de uma água aquecida, você já diminui nível pressórico. Então, a hidroginástica também faz parte também desse paralelo de atividades que faz um benefício para a doença. E por fim, cara, procurar um profissional. Procura um médico, procura um profissional, procura um nutricionista para poder orientar e supervisionar vocês, porque essa é a melhor parte. Porque aí você vai estar colocando a sua saúde em outras mãos de pessoas qualificadas, de pessoas que têm conhecimento específico para poder ajudar vocês. No mais é isso. Perfeito. A prática regular de atividade física, ela não apenas fortalece os músculos, mas também tem um impacto significativo na saúde cardiovascular e, consequentemente, na redução da pressão arterial. Então, eu recomendo muito para os meus pacientes o seguinte: escolha uma atividade física que você mais gosta, um hobby. Seja ela a caminhada, seja ela a hidroginástica, seja ela a natação, o ciclismo, e pratique aquela atividade física no mínimo 150 minutos por semana, ou seja, de segunda a sexta, 30 minutos por dia, numa intensidade de moderada a forte intensidade. Então não basta fazer aquela caminhada conversando ali com a vizinha, dando a volta no quarteirão. Então tem que suar, mas a atividade que eleve a frequência cardíaca. Esse é talvez o primeiro passo para quem está nos assistindo, para poder iniciar assim, buscar uma melhor qualidade de vida. Isso aí. Suas considerações? Gostaria de agradecer, né, a presença de vocês como grandes profissionais que vocês são. Por isso, né, estão aqui com a gente. Justamente a gente confia muito no trabalho de vocês. E ressaltar mais uma vez a importância, né, da equipe multiprofissional para a gente conseguir controlar e melhorar a qualidade de vida do nosso paciente hipertenso. Então, esse foi o nosso podcast Arcore, nosso segundo episódio, falando então da importância da equipe multiprofissional no controle da hipertensão. Agradeço a Agatha, minha co-host, juntamente com o Flávio e o Renato, eles que são meu personal e meu nutricionista e fazem parte da minha equipe para ajudar meus pacientes no protocolo 12x8. E fiquem ligados para os nossos próximos episódios.